Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Vamos ler mais uma vez? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Tem algumas versões que fala uma geração anunciará ou contará a outra geração os teus grandes feitos. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós não cansamos de dizer o quanto nós somos dependentes, Pai, e adoramos o teu nome. Queremos agora pedir que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Mesmo que venha, Senhor, ferir, ó Pai, aquilo que precisa ser ferido, para que nós sejamos sarados e curados pelo Senhor. Amém. Mesmo que doa aos nossos ouvidos, Pai, que haja uma palavra, Senhor, que venha transformar o nosso interior, Pai. Nós não estamos aqui para anunciar a Deus palavras que vão ser agradáveis aos ouvidos, nós estamos aqui para anunciar a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é doce, Pai, para os lábios, mas é amarga para o estômago. Senhor, é assim que ela mesmo diz, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que para digerir muitas coisas que o Senhor nos traz, é penoso, Pai, é dificultoso, nós demoramos, Pai, para entender, mas o Senhor está trabalhando. Por isso nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela Tua palavra e sabemos que o Senhor tem uma palavra rema para nos entregar. Uma palavra que vai atingir o mais íntimo do nosso ser, Pai. Que tudo que for falado aqui não fique no campo das informações, mas seja o conhecimento necessário para ser transformado em entendimento, Pai. Entendimento esse que vai nos fazer praticar a Tua palavra, nos posicionarmos em casa para viver, ó Deus, as verdades da Tua palavra e assim estabelecer o Teu reino nessa terra através das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é um louvor de Davi. Um louvor de Davi. E hoje nós estamos aqui ainda comemorando o mês da família. Dia 15 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Família. E não há nada mais importante para o Senhor do que o estabelecimento da família. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas essa é uma verdade. Porque o Senhor escolhe, de tudo que Ele poderia escolher, Ele escolhe a família para estabelecer o reino dEle nessa terra. Amém. Então nós precisamos entender o que o Senhor fala a respeito da família. Por quê? Porque aqui nós temos vários tipos de família. Nós temos várias configurações de família. Mas nós sabemos que o Senhor estabelece uma família padrão para que nós vivamos a plenitude dEle. E aí você pode perguntar, mas e o meu caso? E o meu caso? Que eu não vivo uma família padrão, que eu fui desprezado, que eu fui desprezada, que eu fui deixado, que eu fui deixada, que eu fui humilhado, que eu fui humilhada, e agora eu vivo uma realidade que não é a realidade que a Bíblia gostaria que eu vivesse. Como que eu faço agora? Então eu gostaria de discorrer aqui nessa palavra, dessa noite tão agradável, amém? Amém. Em que o Senhor se faz presente, para que nós possamos entender o que o Senhor deseja de nós em relação à nossa família. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um plano estabelecido para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Não se esqueça disso. O Senhor, como eu sempre falo, Ele é o arquiteto que desenhou o desenho da nossa vida e nos entregou esse desenho. Agora nós temos que olhar para esse desenho e replicá-lo materialmente. Temos que trazer à existência aquilo que está no campo espiritual, aquilo que o Senhor falou sobre nós na eternidade. Mas o que acontece? Acontece que nós nos desviamos, nos afastamos
nos desligamos do desenho original e nós queremos fazer o quarto maior, nós queremos ter uma piscina onde o desenho original não falava de piscina. E nós acabamos desenhando de uma forma equivocada. Mas a solução, porque Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. A palavra não fala que Jesus morreu para que você tenha uma família perfeita e assim tenha uma vida abundante. A palavra fala que Jesus morreu na cruz para que você tenha vida e a tenha em abundância. Entenda, o Senhor Jesus morreu por mim e por você, e a salvação sim é individual. Mas quando o anjo da morte passou sobre as casas, aqueles que tinham sangue do cordeiro passado nos umbrais, as famílias eram livres da morte. O cordeiro não era oferecido apenas para o primogênito, aquele que era alvo do anjo da morte. O cordeiro foi oferecido para as famílias. Josué fala: eu não sei vocês, se vocês vão servir o Deus dos teus pais, os deuses dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. O Senhor estabeleceu um plano para nós. Ele, Jesus, morreu na cruz por mim e por você. A salvação é individual, mas Ele deseja salvar as famílias. Ele deseja salvar as famílias. Então, entenda, a família não pode ter um fim em si mesmo. A família não pode ter um fim em si mesmo. Eu me caso, eu me fecho, não me relaciono mais com ninguém, não vou na igreja, falto ao meu trabalho. E por quê? Porque agora eu tenho uma família, então agora eu me fecho, agora eu não prego mais o Evangelho, agora eu não falo mais de Jesus. Por quê? Porque para o cristão ir à igreja, para o cristão trabalhar, para o cristão andar pelas ruas da cidade, é obrigação. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, viver a vida de Cristo. Amém. Falar de Jesus. Mas muitas pessoas pensam que a família é um fim em si mesmo. E a partir do momento que realizam o desejo do coração em estabelecer família, elas se fecham para o Evangelho. E acham que o Evangelho que me salvou não precisa usar a minha vida para alcançar a outros. Então a família, ela é missional, ou seja, o Senhor forma famílias, o Senhor estabelece famílias para que através das famílias o Evangelho seja propagado. Nós estamos preparando pessoas para dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Nós estamos preparando pessoas para serem os nossos sucessores. Por quê? Porque nós precisamos formar sucessores. Precisamos formar sucessores. E o que é o sucesso na vida? O que é o sucesso na vida? Muitos pensam que o sucesso é vencer na carreira profissional. Outros pensam que o sucesso é ter dinheiro. Outros pensam que o sucesso é comprar uma casa própria. E outros ainda pensam que o sucesso é ter o carro do ano. Mas eu quero dizer para você que o sucesso é formar sucessores. Se você forma sucessores, então você é uma pessoa de sucesso. Isso não depende de que você tenha filhos. Entenda, você pode formar sucessores que serão pessoas que convivem com você, pessoas que estão lá no seu trabalho, pessoas que estão ao seu redor, podem ser seus sucessores. E você será uma pessoa de sucesso. Quantas são as pessoas que entram em uma empresa? Chegou na empresa, depende de outra pessoa para aprender o trabalho. Então o patrão fala, essa pessoa vai passar o serviço para você, tá bom? Você vai aprender com ele, tá bom. E aí, ao longo do tempo, você percebe que a pessoa não passa. Ela passa um pouquinho ali e o resto ela retém. Ela vai retendo. E fatalmente essa pessoa não vai ter sucesso. Agora, se eu e você, como cristãos, nós entendermos o poder que há no transbordar aquilo que nós recebemos na vida do outro, nós estamos formando sucessores. E os sucessores não existem apenas para dizer que nós tivemos sucesso.
os sucessores existem para que o reino de Deus seja estabelecido através das pessoas que nós estamos transbordando aquilo que nós recebemos. E a família é a base forte que nós temos para fazer isso. Vamos entender. A família, ela passa o bastão do Evangelho. Ela vai, como diz o Salmo, passando para outras gerações aquilo que nós temos recebido. Então, talvez você seja o primeiro crente da sua casa. Talvez você seja a primeira pessoa que acordou para o Evangelho, porque muitos ainda estão dormindo. Talvez você seja a primeira pessoa que recebeu o Evangelho de Cristo e foi despertada na sua casa, na sua família, na sua linhagem. Então, quero dizer para você que foi você que o Senhor escolheu para estabelecer o reino dele nessa terra. Amém. Foi você que o Senhor escolheu para fazer a diferença. Quando nós pensamos nas maldições que vêm de geração em geração, nas iniquidades geracionais, nós vamos compreender que em um momento na nossa linhagem, o Senhor já levantou pessoas para que isso parasse, isso acabasse, mas talvez isso ainda não acabou, e nós estamos vivendo consequências de erros dos nossos antepassados, mas eu quero dizer para você hoje, que você está sendo pinçada, você está sendo pinçado no meio de uma multidão, de uma linhagem de pecado, de uma linhagem de iniquidade, mas o Senhor chama você nessa noite para fazer a diferença no seio da sua família. Não importa a configuração, desde que você esteja alinhado com a palavra. Amém. Porque talvez eu fale, não importa a configuração, e você entenda que vale tudo, mas não vale tudo. A família sonhada por Deus é homem, mulher e filhos. Homem, mulher e filhos. Mas nós amamos a todos e queremos que todos desfrutem do Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então família estabelece reino. Família estabelece reino. O que é estabelecer reino? É exatamente fazer o que nós estamos entendendo aqui. É eu receber tudo que o Senhor tem para me entregar e agora viver o que eu recebi, colocar em prática, porque a palavra de Deus ela está repleta de informações que eu preciso captar e viver, captar e praticar, captar e transbordar. Eu não posso reter as informações, eu não posso apenas ser ouvinte da palavra, mas eu preciso ser praticante da palavra. Nós sabemos que aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não praticam as palavras do Senhor são comparados aos construtores que constroem sua casa sobre a areia, e vem a tempestade, vem os ventos e levam a casa. Mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor e praticam as palavras do Senhor são comparados àqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. E vem as tempestades, vem os ventos, e a nossa casa não vai cair. Amém. Por que tanta dificuldade em praticar a palavra? Por que tanta dificuldade em ter uma vida de oração? Por que tanta dificuldade em ler a Bíblia? Por que tanta dificuldade em jejuar? Por que tanta dificuldade em estar na igreja? Por que tanta dificuldade em ser um cristão genuíno? Por que tanta dificuldade? Há sim uma resistência. O inimigo das nossas almas se levanta para tentar nos paralisar todos os dias. Mas Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ser a resistência e não ele. Nós precisamos entender que a submissão ao Senhor e a palavra dele vai fazer com que nós vençamos todas as nossas dificuldades. Todo o banco de incredulidade que há dentro de nós vai ser vencido pela resistência ao inimigo das nossas almas, antecedida pela submissão à palavra do Senhor. Glória a Deus. Obedeçamos a palavra do Senhor. Pratiquemos a palavra do Senhor, porque é isso que vai nos trazer vida, é isso que vai nos trazer plenitude, é obedecer a palavra, é obedecer a palavra. Quando você obedece a palavra e experimenta os benefícios da obediência, você quer obedecer ainda mais, você quer avançar ainda mais.
E aí vai chegar dias que você vai falar: Senhor, está difícil, Senhor, está doendo, Senhor, está complicado, o Senhor falou para eu fazer aquilo, mas o Senhor me levou para uma situação ainda pior. Mas o Senhor tem respostas para nós. Você precisa ensinar sua família a ir até a cruz. Você precisa ensinar a tua família a ir até a cruz. Você que tem filhos, não esconda os teus processos dos teus filhos, mas chame os teus filhos para passar os processos junto com você. Amém. Você precisa levar os teus filhos até a cruz. Você precisa levar a tua família até a cruz. O apóstolo João morreu de morte natural. João, o apóstolo amado, o discípulo amado, ele morreu de morte natural. O restante dos discípulos, eles foram martirizados. Mas João não. João morreu de morte natural. João foi o único que foi até a cruz. O resto pulou fora antes. Por causa da perseguição em que Jesus estava indo para a cruz, eles acabaram se afastando de Jesus, se afastando da cruz, se afastando. E eles pularam fora antes, mas João não. João foi até o fim. Então João foi o único que foi até a cruz, o resto pulou fora antes. Não conseguiram ir até a cruz. João foi o único que foi até a cruz. Ou seja, João morreu vivo. João morreu vivo. Enquanto os outros foram martirizados, João já tinha se entregado. Havia um tempo. Por quê? Porque ele foi até a cruz. Se você morre vivo, você não precisa ser morto. Quando nós vamos até a cruz, nós nos crucificamos com Jesus na cruz. Amém. Crucificamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres. Quando nós fazemos isso, nós morremos vivos. Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E passamos a viver a vida de Cristo, passamos a viver a vida do Senhor. Então não tem mais problema, não faz mais sentido as vontades que antes nós tínhamos e que muitas vezes batem a nossa porta querendo falar: ei, eu estou aqui ainda, mas nós já mortificamos a nossa carne e nós temos que fazer isso todos os dias para que o Senhor Jesus seja glorificado através da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, para que o Senhor Jesus seja glorificado. Nós precisamos ir até a cruz e levar a nossa família até a cruz. Amém. Voltando às maldições hereditárias, é maravilhoso saber que se eu pecar hoje, os meus filhos podem sofrer com as consequências. O Senhor nos dá um ensinamento tão precioso, que é o seguinte: não peques mais, não caia mais. E aí, eu não vou falar para você que você não vai pecar mais, porque nós somos falhos. Mas nós vamos fazer o que nós podemos para não pecar mais, para que os nossos filhos, a nossa descendência, não sofra com as consequências de uma iniquidade que passa de geração em geração. O Senhor é tão maravilhoso que Ele deixou esse ensinamento para que nós pudéssemos ter zelo pela nossa vida no Espírito. Amém, Senhor. Então, 3 João capítulo 1, verso 4 diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amém. Glória a Deus. Não há sucesso maior do que esse. Não há sucesso maior do que esse. E você pode ter filhos naturais, mas você pode ter filhos espirituais. Você pode ter filhos que você considera seus filhos. Você pode ter filhos que são amigos mais chegados que irmãos. Nós precisamos entender o poder que há na família. E é por causa desse poder que o inimigo das nossas almas tem se levantado. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Você tem que ser lá fora, não o que você é na igreja. Você tem que ser lá fora o que você é na sua casa. Amém. Sabe por quê? Porque na igreja nós usamos máscaras.
Aqui não. Em nome de Jesus. Mas na igreja nós podemos usar máscaras. Na igreja nós podemos ser um falso cristão. E é triste falar sobre isso. Mas é uma verdade que o Senhor nos traz. Nós podemos enganar estando na igreja. O que é o engano? O engano é uma mentira infiltrada em meio a algumas verdades. Então, eu posso estar na igreja. Eu conversava com o Rafael aqui antes um pouco, e muitos conhecem o meu testemunho, e sabem que em 1999 eu aceitei a Jesus. Fui na frente. Eu aceito Jesus, amém, glória a Deus. Primeira coisa que eu fiz, liguei para o meu irmão. Por quê? Porque meu irmão ia ficar feliz em saber que eu aceitei Jesus. Então eu estava fazendo aquilo para agradar meu irmão. E foi de 99 a 2008, na igreja, sem ser crente. De 99 a 2008, quase 10 anos da minha vida, eu ia à igreja quase que todos os dias, mas eu não era convertido. Eu não tinha minha vida transformada. Eu não era um crente de verdade. Eu andava com máscaras. Eu era um falso cristão. Minha mãe está aqui. Você fala nada. Mas um dia, eu me lembro que um menino, que era líder dos jovens, foi até minha casa e falou: domingo de manhã nós temos um culto. E é o culto do chamado. Como você tem um chamado, eu quero que você esteja lá. E a minha resposta para ele foi: domingo, sábado eu tenho uma festa. Com certeza eu vou chegar tarde. Então, pode esquecer. E aí ele foi embora. Mas no domingo de manhã eu estava na igreja. E conforme o culto acontecia, o Senhor ia falando ao meu coração. E aquele dia eu tive um encontro com Jesus. Em meio a muito choro, o Senhor me encontrou naquela manhã de domingo. E ali começou uma nova vida em Cristo. Eu nasci de novo naquele dia. Já era batizado, tocava, cantava, não dançava não. Fazia teatros, participava de círculos de oração, estava sempre envolvido. Mas naquele dia o Senhor me encontrou. Amém. Nós podemos sim enganar, nós podemos usar máscaras, nós podemos mentir, mas nós fazemos isso para outras pessoas. Não se engane, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então decida hoje ser um cristão de verdade. Amém. Decida hoje. Ah, mas eu já sou. Decida mais uma vez. E amanhã decida de novo. E depois da manhã decida de novo. Necessário é nascer de novo. E nascer de novo não é só quando a gente se batiza, não. Igual aquele rapaz que desceu as águas e saiu da piscina e falou: pastor, eu estou emocionado. Pastor, glória a Deus, meu irmão. Por que você está emocionado? O velho homem ficou lá dentro. Não, o velho homem está aí. Se você não matar ele todos os dias, ele vai gritar. Então na minha cabeça, eu não tinha condições. E eu não poderia ter uma família. Na minha cabeça, eu não poderia ter filhos. E foi uma mentira que me foi contada pelo próprio diabo. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. E o Senhor me deu uma esposa. O Senhor me deu uma filha. O Senhor me deu outra filha. O Senhor me deu um menininho barrigudinho que não para de comer. E é assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém.
É o Senhor que sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. Glória a Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós achamos que sabemos o que nós precisamos. Eu preciso agora de tantos R$1.000. Agora eu preciso de um sapato novo. Eu preciso ser transformado naquela área. Sabe aquela área? Que área? Aquela área lá de autocuidado, sabe? Porque eu ainda não sei fazer maquiagem direito. E a gente acha que sabe o que a gente precisa. É lógico que eu falei coisas superficiais, mas tem tantas coisas que a gente acha que precisa e a gente se enrosca em situações tão calamitosas por causa de prazeres e por causa do que a gente acha que precisa. Mas eu quero dizer para você que o único que sabe o que você precisa é o Senhor, que sonda o teu coração. O Senhor que sabe e conhece o mais íntimo, o mais profundo do teu ser. Por isso que nós precisamos obedecer a palavra. Por quê? Porque o Senhor que sabe todas as coisas está trabalhando cirurgicamente no nosso interior para fazer se estabelecer o reino através das nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser transformados. Como que eu vou contar para as outras gerações aquilo que Ele fez em mim se eu não permito que Ele faça? Como que eu vou contar para os meus filhos aquilo que Ele fez em mim se eu não deixo Ele fazer? Ou se eu não obedeço aquilo que Ele está falando para eu fazer? Eu acho que é penoso demais, eu acho que é difícil demais. Não há tentação alguma que não seja humana, que você não possa suportar. Antes, com a tentação, Ele também te dá o escape. Amém. Você pode suportar. A palavra fala que o pecado jaz à porta, cumpre a vós dominar. Então nós precisamos entender o poder que há na obediência, o poder que há em estabelecer a nossa família, o poder que há em ser o que nós somos lá fora, o que nós somos lá em casa, lá fora. Nós precisamos ser lá fora o que nós somos nas nossas casas, porque em casa nós somos o que somos. Tem uma música que nós cantamos que é Família Debaixo da Graça, que fala: lá em casa posso ser quem realmente sou, diferenças até poderão acontecer. Então nós podemos, lá em casa nós somos quem nós somos o que nós somos, e é isso que nós precisamos ser lá fora. Por quê? Por que o Senhor quer que eu seja aquela pessoa chata que eu sou dentro de casa, lá fora? Por que o Senhor quer que eu seja aquela pessoa egoísta que eu sou dentro de casa, quer que eu seja assim lá fora? Porque o Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele precisa de um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado, para que Ele possa ver as nossas dificuldades, para que Ele possa ver as nossas fraquezas e fazer com que o poder dele se aperfeiçoe em nós. Porque a palavra fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E como que as pessoas lá fora vão ver que eu fui transformado por Jesus se elas não conhecerem o meu lado ruim? Como que as pessoas lá fora vão ver que Jesus tocou em mim, me transformou, se eu não for sincero? Você conhece alguém que nunca está ruim, nunca fica bravo, nunca fica irritado, nunca... Toma cuidado. O pastor Telmo fala: cuidado com quem não manca. Cuidado com quem não dá mancada. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E o Senhor não quer a sua espiritualidade. O Senhor quer a sua humanidade. O Senhor não quer que você saia lá e fale: eu vou na identidade de church. E eu sou semideus. Quase santo. Aliás, eu sou santo e o pecado não tem vez comigo. Eu não peco todos os dias. Meus irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor quer a nossa humanidade. Senhor, eu errei hoje. Senhor, tira esse orgulho de dentro de mim. Amém. Tira esse egoísmo de dentro de mim, Senhor. Me ajude a me relacionar. Eu preciso me relacionar. O nosso Deus é um Deus relacional.
E há lugar melhor do que nós sermos treinados do que os relacionamentos familiares? Aquelas pessoas que a gente ama e chega e fala, eu achei que você fez errado assim. Por quê? Somos feridos quando somos confrontados pela nossa família. E não é um ferimento de humilhação, mas é um ferimento do Senhor para que a gente cresça. Se nós conseguirmos vencer as ofensas, o Senhor vai encontrar humildade em nós. E a humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Quanto mais humilde nós somos através da vitória sobre as ofensas, mais autoridade Ele nos dá. Mais autoridade espiritual Ele nos dá. E por que eu preciso de autoridade espiritual? Porque quem não tem autoridade espiritual vai falar e as pessoas vão estar assim ouvindo blá, 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 blá. Mas quem tem autoridade espiritual vai falar e aquilo vai entrar como uma flecha. Amém. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade que eu vivo em casa é o acesso de Deus para a minha transformação. A verdade que eu vivo em casa é o acesso que eu dou para o Senhor para a minha transformação. É o que eu disse. Como que as pessoas vão ver que eu fui transformado se elas não conhecem a minha verdadeira identidade? Como que as pessoas vão ver que o Senhor me tocou se eles não conhecem o meu lado ruim? Como que as pessoas vão saber que eu fui transformado pela graça que me alcançou se as pessoas só veem que eu sou um cara bonzinho, gente boa, legal? Não. Eu sempre falo que se você quer congregar aqui, fique à vontade. Venha se aliançar conosco. Mas uma coisa é certa, eu vou te decepcionar. Porque eu estou de carne e osso. E muitas vezes nós vamos errar. Mas o Senhor se agrada disso. Não se agrada do erro. Por quê? Porque o erro, quando ele é intencional, é uma coisa. O pecado, quando ele é um pecado de estimação, é abominável ao Senhor. Mas quando nós tropeçamos como um acidente na nossa vida, o Senhor só está esperando nós pedirmos perdão com arrependimento e prosseguirmos a nossa vida. E avançarmos para a direção que Ele nos dá. A mentira é a arma mais usada pelo pai da mentira. Com mentira e engano, o inimigo tem tirado as famílias da presença de Deus. Com mentira e engano, o inimigo tem tirado as famílias da presença de Deus. Uma coisa que o inimigo mais usa nos últimos tempos para nos tirarmos da presença do Senhor são as distrações. Principalmente com a chegada das redes sociais, com as facilidades que nós temos. As distrações nos tiram da presença de Deus. As distrações, elas nos levam para longe da presença de Deus. Quantas vezes você foi orar e você se perdeu no Instagram? Quantas vezes você foi orar e você se perdeu nas postagens do Facebook? Quantas vezes você foi orar e você precisou responder uma mensagem antes e aí você ficou lá e não deu mais tempo de orar? Quantas são as distrações? A família ideal, sonhada pelo Senhor, o pai, a mãe, os filhos, ela está sendo atacada veementemente pelo inimigo das nossas almas. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que isso acontece desde sempre. Por quê? Porque a família é tão poderosa que o inimigo, ele tem a família como alvo, ele quer destruir as famílias. Ele não é criativo, mas ele continua atacando para que as famílias sejam destruídas. Então, ele trabalha com as distrações, mas ele também trabalha com artilharia pesada através da destruição da paternidade.
E a falta de paternidade, ela faz com que eu tenha falta de direção. A falta de paternidade faz com que eu tenha falta de proteção. E a falta de paternidade me faz com que eu tenha falta de limites. Quem não tem paternidade não tem direção. Quem não tem direção, qualquer caminho serve. Quem não tem direção não sabe para onde quer ir. Quem não tem direção, como tudo que começa, para no meio. Quem não tem direção não tem objetivos claros. Quem não tem direção não sabe onde quer chegar. A falta de paternidade, ela não permite que eu viva proteção. E quem não tem senso de proteção tem problemas emocionais. Porque a primeira coisa que é acometida é o medo. O medo chega e toma conta. A palavra de Deus apresenta, 1 Samuel capítulo 17, uma luta entre filisteus e hebreus. E os filisteus estavam em um monte, os hebreus em outro monte, e no meio havia um vale. E todas as tardes, durante 40 dias, um gigante filisteu, de quase 3 metros de altura, descia das montanhas dos filisteus, passava pelo vale e ia até o acampamento hebreu. E ele, como se não bastasse, ia todo armado, cheio de armaduras, e ia com mais soldados à sua frente. Mas quando ele chegava então no acampamento dos hebreus, ele começava a ameaçar os hebreus. E o que ele falava? Vocês não precisam destruir, guerrear contra os filisteus. Vocês não precisam ir contra os filisteus para guerrear com muitas pessoas. Vocês só precisam de um. Por quê? Porque se um de vocês vier lutar contra mim e eu vencer, vocês vão servir os filisteus. Mas se essa pessoa que vier lutar contra mim me vencer, então os filisteus vão servir o povo de vocês. E aquele povo, que era o povo de Deus, fica então intimidado. Eles começam a ficar intimidados com aquele gigante que ia todas as tardes fazer ameaças ao povo. E Golias, ele é a figura do medo. E o medo age por intimidação. Então, se você não tem o senso de proteção através da paternidade ou da falta de paternidade, todos os dias esse gigante vai te ameaçar. Todos os dias esse gigante vai te intimidar. Todos os dias esse gigante vai te desafiar. Mas o que vence o medo, que vence a intimidação, não é a coragem. O que vence o medo é o amor. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pelo amor que Davi tinha ao Senhor e ao seu povo, o menino que foi rejeitado, mas venceu a rejeição. E diga-se de passagem, você só vai vencer a rejeição quando você for capaz de alimentar aqueles que te rejeitaram. Porque Davi foi rejeitado pelos seus irmãos dentro de casa. Mas quando o seu pai Jessé falou, menino, vai, pega pão, pega queijo, leva para os seus irmãos que estão lá na guerra. Davi pega pão, pega queijo e vai levar para os seus irmãos. Ele estava alimentando aqueles que tinham rejeitado ele. E ele vence isso. E por isso ele estava apto então a virar para o gigante e falar, quem é esse incircunciso que vem contra o Senhor dos Exércitos? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E com uma funda ele gira e ele joga, ele acerta o filisteu, o gigante cai e ele corta a sua cabeça. Pelo amor que ele tinha ao Senhor dos Exércitos. Então, quando nós não temos paternidade, nós temos dificuldades. E uma coisa também que nós sentimos falta é de limites. Quem não tem paternidade, não tem senso de limite. Quantos são os filhos de pastores que nós conhecemos que foram criados dentro de uma redoma e um limite exagerado, e quando faz 18 anos, agora
eu sou livre. E aí vai fazer tudo o que acha que pode fazer, sem limite mesmo, e acaba sendo presa fácil para o inimigo das nossas almas. Então, quando você não tem paternidade, você não tem direção, proteção e limites. Os limites não influenciam mais a nossa vida. E ou é limite demais, ou é falta de limite. Porque quem dá limite, proteção e direção é o pai, a figura do homem, a figura do pai, quem dá paternidade. Agora, se não tem paternidade, o que vai acontecer? Ou eu tenho um limite muito exagerado, como foi esse exemplo que eu dei, ou então a falta de limite, porque eu fui criado com minha avó, fui criado com meu avô e avó não foram feitos para dar limites, pelo contrário, né? Eu fui criado com a minha mãe não foi feita para dar limites. Pastor, o que eu faço da minha vida que eu não tenho o pai dos meus filhos para dar limite para eles? Nós precisamos olhar para a palavra e entender. Isaías 54:5 diz: porque o teu Criador é o teu marido. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor, Ele olha para a sua dor, mas Ele não se une à sua dor. O Senhor, Ele olha para a sua dor, mas Ele se une à sua cura. O Senhor olha para a sua dor e Ele se une à resolução dessa situação que muitas vezes você acha que é a calamidade, mas não. O Senhor tem solução para todas as coisas. Amém. Se você encontrar um lugar em Deus que vá suprir as suas necessidades, porque Jesus é suficiente. Você pode falar isso comigo? 1, 2, 3 e... Jesus é suficiente. Se você entender que Jesus é suficiente, você não vai ter falta de nada. Você não vai ter falta de nada. E o próprio Deus vai influenciar a paternidade que os teus filhos precisam. O próprio Deus vai influenciar a paternidade que eu preciso, que você precisa. Porque muitos de nós não teve paternidade. E agora o Senhor está entregando paternidade para que nós possamos nos realinharmos aos céus e viver a paternidade do Senhor na nossa vida. Amém. Nós fomos adotados pelo Senhor. Nós somos aceitos pelo Senhor. E o Senhor, Ele nessa noite, Ele está renovando as nossas forças, para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele já começou lá na eternidade, antes da fundação do mundo. E no meio do caminho a gente se desviou, a gente foi para longe do desenho original, mas hoje Ele está te chamando de volta, e Ele está falando: venha ver, o desenho que eu fiz para você é um desenho de uma vida plena, é um desenho de uma vida abundante, e você escolheu andar longe disso. Agora eu estou falando para você voltar, porque eu quero reformar a sua casa, eu quero reconstruir a sua casa, eu quero derrubar os muros que estão impedindo você de avançar em determinadas áreas, eu quero diminuir os quartos que estão fazendo com que você fique confortável demais, eu quero fazer com que você entenda que a garagem tem que ser mais estreita, porque estreito é o caminho e pequeno é a porta que nos leva à salvação. Nós precisamos voltar ao início de tudo, nós precisamos voltar às origens, nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas decisões e nos arrepender daquilo que nós fizemos sem a direção do Senhor, para que a nossa família seja fortalecida nele, para que a nossa família seja revitalizada nele. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para a nossa casa, olha para a casa dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos irmãos, e a gente começa a ver: meu Deus, que caos, que calamidade, que coisa terrível está acontecendo, que coisa ruim está acontecendo, meu Deus, por que está acontecendo? Mas hoje, nessa noite, o Senhor está chamando a atenção para você olhar para a sua casa. Amém. Para a sua casa, porque enquanto nós não reconstruirmos ou não
reformarmos a nossa casa, nós não poderemos ajudar os outros a reformar, porque todo processo que a gente vive é matéria-prima, todo processo que a gente vive é algo novo que o Senhor nos entrega para a gente ter habilidades para ajudar os outros. Tudo que nós vivemos no Senhor não é vão. Tudo que nós vivemos no Senhor é aprendizado para que nós possamos ajudar outras pessoas. O reino de Deus é nós olharmos para o outro. O reino de Deus não é nós vivermos para nós. O reino de Deus é nós servirmos ao outro. O reino de Deus é nós ajudarmos o outro. O reino de Deus é nós vivermos para o outro. O reino de Deus é nós nos crucificarmos na cruz com Ele, assim como João foi até a cruz. E ele olha para João e fala: filho, aí está tua mãe. Mãe, aí está o teu filho. João, cuida de Maria. Maria, cuida de João. João, você é o discípulo amado. Foi você que recostou sua cabeça no meu ombro quando nós sentamos ao redor da mesa. Então, João, você que veio até a cruz, você é o discípulo amado. Aí, o que acontece? O único que não foi morto, martirizado. Meu Deus, nós matamos 11. E parece que esses crentes só multiplicam. Meu Deus, nós matamos 11. E parece que esse povo só multiplica. A gente queria acabar com eles. Nós já matamos 11 dos discípulos. E o povo só multiplica, só multiplica. Não vamos matar João. Vamos pegar João e vamos isolar ele. Vamos colocar ele numa ilha. E colocaram João na ilha de Patmos. E sabe o que aconteceu? Jesus aparece para ele e fala para ele escrever aquele livro que nos dá esperança até o fim. O livro do Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos por uma revelação que João recebe para que hoje nós possamos olhar para as Escrituras e ter a chama da esperança acesa nos nossos corações. O Senhor não é o Deus que está aqui para resolver os teus problemas. O Senhor é o Deus que está aqui porque Ele se entregou na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Agora Ele te chama para vir e abraçar os problemas. Meu Deus, o que é isso? Abraçar os problemas nós estamos na contramão do mundo, nós estamos na contramão do pecado, nós estamos na contramão de todas as coisas que estão falando aí fora, e por isso o Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Então, não fique nesse lugar de autocomiseração. Não fique nesse lugar, porque eu coloquei aqui, espírito de autocomiseração. O que é o espírito de autocomiseração? Ó céus, ó vida, tudo acontece comigo. É só comigo que acontecem essas coisas. Elias, quando foi chorar para Deus, Deus olhou para ele e falou: ei, você está pensando que é só com você? Tem mais 70. Tem mais 70. Essa dor que você está sentindo não é exclusiva sua. Esse processo que está passando aí na sua vida não é processo exclusivo seu. O Senhor trabalha com processos para que nós possamos crescer. Por quê? Porque Ele está fazendo com que você entenda a paternidade. E a paternidade não é o Senhor que é pai e entregar os presentes para o seu filho mimado. A paternidade é o Senhor falar: ei, levanta! Levanta que eu quero te fazer pessoa forte. Levanta porque eu quero te fazer um homem, uma mulher forte, que vai vencer as dificuldades por causa do meu nome. Aleluia. Os primeiros cristãos eram perseguidos e viravam tochas humanas, e eles riam e sorriam alegres porque estavam se sentindo privilegiados em ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Agora, se a gente recebe uma ofensa por causa do nome de Jesus, a gente para de falar de Jesus. Meu amiguinho de trabalho fala que eu sou crente, mas eu não sou crente, eu sou cristão. Toma vergonha na cara, vai se converter. Pede para o Senhor fazer com que você nasça de novo todos os dias. Amém. Nós precisamos ser homens e mulheres fortes. Amém. Fortes. O Senhor não se une à sua dor, não se esqueça disso. Ele se une à resolução, à cura da situação. Amém. Porque como nós cantamos, Ele está alinhando a eternidade com o natural. Ele está alinhando a eternidade com o natural. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos. Então,
O verso 1 fala que Ezequiel olhou e viu um vale de ossos. O verso 2 fala que ele viu um vale de ossos sequíssimos. Mas peraí, em vez de melhorar, está piorando? Era ossos, e com certeza estavam secos, agora ele fala que são sequíssimos. Por que que o Senhor muitas vezes faz a gente olhar a situação e ver que a situação está piorando? Agora que eu aceitei Jesus, parece que as coisas só pioram. Agora que eu estou indo na igreja, parece que as coisas só pioram. Eu estou obedecendo, o pastor falou para eu obedecer, eu estou obedecendo. As coisas só estão piorando. Meu Deus do céu, perdi cliente. Meu Deus do céu, o dinheiro foi embora. Meu Deus do céu, eu tinha tanta saúde quando eu bebia. Agora eu parei de beber, parece que não tem mais saúde. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Senhor quer te mostrar para você mesmo. Não tem como nós enxergarmos as nossas fraquezas se nós não vermos o que o Senhor está fazendo. Adão, aonde você está? O Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Soberano. Quando Adão pecou, esse Todo-Poderoso não sabia onde Adão estava. Vocês acreditam nisso? O Senhor não estava pedindo para Adão falar onde ele estava, para o Senhor saber onde ele estava. O Senhor estava pedindo para Adão falar onde ele estava, para Adão saber onde ele estava. Era uma revelação que o Senhor estava dando para o próprio Adão. O próprio Adão precisava saber o lugar que ele estava no Espírito. O próprio Adão precisava olhar a situação e ver que a situação piorou. Por quê? Uma decisão errada. Um passo que eu dei errado. Não. A situação parece que está ficando pior. E o Senhor vai começar a mostrar para você aonde você está, para que você tome uma atitude diante dessa situação. Ezequiel profetizou e os ossos se tornaram um exército. Um exército. Deus manda 12 espias espiar Canaã. Então ele pega 12 e manda lá para Canaã, vai espiar a terra. 10 voltam dando uma conclusão. E eles falam o quê? A terra realmente é boa, a terra realmente... O cacho de uva tinha que ser carregado por 2 pessoas. Mas tem muito gigante. Nós não vamos nunca vencer eles. Não dá. Não dá. A terra é boa. Nossa, a terra é boa, mas a situação é complicada. A situação é complicada, não tem como. Os 12 não voltaram para Deus com relatório, mas eles voltaram com a conclusão de que Deus não poderia colocá-los naquela terra. E quantos de nós já estamos dando a conclusão do Senhor? Quantos de nós olhamos para a nossa situação familiar, talvez, e falamos, não tem mais jeito, não tem mais condições, aqui é o fim, aqui acabou. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez até hoje, mas a partir de agora eu sei que eu tenho que viver nessa situação. Quantos de nós estamos dando a conclusão para o Senhor? E o Senhor só pediu para eles irem e trazer o relatório. E trazer o relatório. Mais 2. Josué e Caleb voltaram com o relatório. E eles falaram, Senhor, a terra mana leite e mel. A terra tem frutos enormes. Mas a terra também tem gigantes. Nós vamos entrar lá. Nós vamos acabar com tudo. Nós vamos conquistar a terra. Nós vamos conquistar a terra. Porque o reino de Deus tem que ser tomado à força. Todo espírito de autocomiseração cai por terra. Amém. Todo espírito de crente mimizento cai por terra. Amém. Nós somos pessoas fortes. Ai, o pastor não mandou mensagem essa semana. O pastor se esqueceu de mim. Você viu aquela irmã? Olhou torto para mim. Por que você não vai perguntar se ela está bem, se ela quer uma oração? É mais fácil você se colocar nesse lugar de vítima.
Saia desse lugar de vítima. Entenda que você é amado. Você é amada por Deus. Sabe quem é Deus? Sabe quem é o Deus que te ama? O Deus que te ama é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que te ama é o Deus que formou todas as coisas. O Deus que te ama é o Deus que antes mesmo de você ser uma pessoa, Ele já te conhecia. O Deus que te ama é que mesmo antes de você ser entretecido no ventre da tua mãe, Ele já tinha te escolhido. O Deus que te ama é o Deus criador de todas as coisas, mas que te chama pelo nome. Que conhece e conta cada fio do teu cabelo. O Deus que te ama é o Todo-Poderoso. E sabe o que nós estamos fazendo com o Deus que nos ama? Nós estamos assinando atestados e testemunhos de que Ele não pode fazer nada por nós. Ele é o Deus do impossível, aleluia, quando eu estou na igreja. Mas do portão para fora, Ele não pode fazer nada. Do portão para dentro, né? Do portão para dentro da minha casa, Ele não é mais o Deus do impossível. O Senhor quer restaurar relacionamentos. O Senhor quer restaurar casamentos. O Senhor quer restaurar casas. O Senhor quer restaurar famílias. O Senhor quer realizar os sonhos do teu coração. Se os sonhos do teu coração estiverem alinhados com o céu. Então, esse desenho está na nuvem. Amém? O desenho da nossa vida está na nuvem. O que nós temos que fazer agora? Fazer o download. Fazer o download. Baixa o desenho do céu e desfrute desse desenho. Desfrute dessa vida abundante. Porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, diz lá em Efésios capítulo 1. E todas as bênçãos espirituais foram conquistadas por Cristo e estão nas regiões celestiais. Então é como se tivesse, não, eu imagino que tenha lá um armário. Um armário. Tem que ser grande, né? Tem que ser bem grande esse armário. E tem lá um nome, Elias. Aí o outro do lado tem Flávio. Deixa eu pôr do lado para que eles são, né? Um casal abençoado. Aí tem um outro lá, Carol. Tem um outro lá, Cláudio. E assim tem o armarinho de todos. O armarião de todos. E o que tem desse armário? Todas as bênçãos espirituais estão lá. Tudo que você precisa já está pronto no mundo espiritual. Tudo que você precisa já está pronto nas regiões celestiais. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar. Porque se eu não acessar, eu vou ficar vivendo essa vida de ó céus, ó vida, e não vou desfrutar da vida abundante que Ele prometeu. Como que eu acesso isso? O reino de Deus é tomado à força. Esforço. Ou você não precisa fazer força para orar. Ou você não precisa fazer força para levantar mais cedo e ler a Bíblia. Ou você não precisa fazer força para não dormir quando você está lendo a Bíblia. Ou você não precisa fazer força para pedir para o Senhor, me ajuda a entender isso aqui, porque eu comecei a ler Mateus capítulo 1, eu estou vendo um monte de nome e eu não sei o que isso significa. Mas Ele é o Deus que nos dá força. Ele é o Deus que nos sustenta. Amém, igreja? Amém. Quando Deus nos apresenta um quadro difícil, como foi, né, para Ezequiel, estava piorando. Mas quando Ele nos apresenta um quadro difícil, não é para a gente concluir que aquilo não pode ser resolvido. Mas Ele procura aqueles que têm fé. Ele procura aqueles que têm fé para mostrar a realidade que nós precisamos enxergar no reino do Espírito. Ele vai resolver essa situação. Nem todos ouviram ou não entenderam. Ele vai resolver essa situação. Amém. Mas você precisa ter fé. E a fé é algo que agrada ao Senhor. É algo que agrada ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da fé para que Ele possa fazer algo por nós. Amém. Nós precisamos da fé. O que é a fé? É um firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que nós não estamos vendo ainda.
Como que pode? Uma coisa que eu não estou vendo, eu tenho prova disso através da fé. Através da fé. E a fé, ela tem que ser baseada nas promessas que a palavra nos entrega. Porque nós podemos ter fé em qualquer coisa. Tem gente que tem fé em vaca, tem gente que tem fé em barata. Nós precisamos ter fé na palavra, naquilo que a palavra fala sobre nós, naquilo que a palavra fala a respeito do nosso futuro, naquilo que a palavra nos apresenta sobre a nossa vida. Nós precisamos ter fé que o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida, mesmo que as situações estejam difíceis, mesmo que nós não tenhamos visto uma luz, mas a luz é Jesus. Amém.